Enquanto todos me tratam como um fardo e bajulam meu irmão, ninguém imagina que sou eu quem sustenta essa família inteira. Hoje é domingo e, como sempre, estou sentada no canto da sala, enquanto minha mãe enche o prato do meu irmão com as comidas que ele gosta, como se ele ainda tivesse 10 anos. Na cabeça dela, o Arthur é perfeito. Sempre foi. Ela ri das piadas sem graça dele, passa a mão no cabelo dele, até serve refrigerante como se fosse uma garçonete particular. Arthur, amor, quer mais batata assada? Mãe, tô de dieta, lembra? Ai, desculpa, meu príncipe. Que cabeça a minha. Eu observo tudo em silêncio, mastigando devagar, sem fazer barulho, como se minha existência aqui incomodasse. É sempre assim. Toda semana. A filha esquecida, o filho venerado. Meu pai está do outro lado da mesa, mexendo no celular como sempre. Ele só levanta os olhos para dizer o de sempre. Helena, você podia aprender um pouco com seu irmão. Olha como ele se veste, olha como se apresenta. Vive de bem com a vida. Mal sabem que esse exemplo de homem que eles idolatram mora num flat de luxo pago por mim. E ainda tem a coragem de fingir que é dono de uma agência digital. Ele nunca trabalhou de verdade na vida. Eu é que acordo cedo todos os dias para administrar 2 empresas, fechar contratos, cuidar de funcionários. Mas, na cabeça deles, sou só a filha perdida que não se casou, que não se arruma, e que provavelmente vive de bico em bico. Eu deixei acreditarem nisso. Deixei porque cansei de me explicar para quem só quer ouvir o que convém. Enquanto minha mãe falava sobre o jantar de Natal e como o Arthur vai ficar lindo de terno, eu só pensava em como essa família é cega. Eles não sabem que o carro que meu pai dirige foi quitado por mim. Que o plano de saúde da minha mãe está no meu nome. Que as viagens do Arthur são pagas com o meu cartão. Que até essa comida que está na mesa hoje, foi eu quem bancou. E mesmo assim, sentada aqui, me sinto uma intrusa na minha própria casa. Sabe o que minha mãe me disse hoje quando cheguei? Helena, tenta sorrir um pouco, filha. Parece que veio para um velório. Suspirei fundo e respondi baixinho. Não é fácil sorrir quando a gente é invisível. Ela ignorou. Voltou a rir com o Arthur, como se eu fosse o vento. E é nesse silêncio que estou guardando tudo. Cada desprezo. Cada injustiça. Cada elogio exagerado ao filho inútil. Eles acham que sempre vão poder contar comigo, mesmo me tratando como um fardo. Mas essa história está prestes a mudar. Porque eu estou cansada. E dessa vez eu vou sumir. Mas não antes de mostrar a eles quem realmente segurava tudo aqui. No dia seguinte ao almoço de domingo, eu acordei às 5h30 da manhã, como sempre. Tomei meu café sozinha, abri o notebook, revisei alguns contratos, respondi e-mails e confirmei a renovação de uma parceria grande com uma empresa canadense. Negócio de 6 dígitos. Sim, 6 dígitos. Enquanto isso, o Arthur provavelmente estava dormindo com blackout fechado e ar-condicionado no 18º andar de um prédio que eu pago. Mas naquele dia, algo dentro de mim mudou. Eu não queria mais sustentar a mentira. Cansei de segurar um castelo construído sobre ingratidão. Peguei meu celular, entrei no aplicativo do banco e revisei tudo o que estava em débito automático com o meu nome. A conta de energia da casa dos meus pais. A mensalidade do carro do meu pai. O plano de saúde da minha mãe. O aluguel do flat do Arthur. 2 cartões de crédito adicionais que eles achavam que apareceram por acaso. Cancelei tudo. Um por um. Nenhuma mensagem. Nenhum aviso. Eu simplesmente parei de pagar. Afinal, a inútil da casa não faria falta, certo? 2 dias depois, o primeiro grito veio. Helena. Minha mãe ligou histérica. Cortaram a luz aqui de casa. Como assim? A conta estava paga. Fingi surpresa. Sério? Nossa, que estranho. Deve ser algum problema com o banco de vocês. Ela bufou do outro lado da linha. A conta sempre foi no seu nome. Você sabe disso. Ah, mãe, eu achei que vocês não queriam depender mais de mim. Sempre dizem que não faço nada certo. Silêncio. Olha, filha, eu sei que às vezes a gente é duro com você, mas poxa, cortar a luz? Mãe, você não disse domingo que eu parecia estar num velório? Que eu devia sorrir mais. Então, resolvi sorrir um pouco mais para mim mesma agora. Desliguei. 2 dias depois, meu pai me liga. Helena, cancelaram o seguro do carro. Como é que eu vou trabalhar agora? Você mexeu nisso? Claro que mexi, pai. Tô organizando minha vida. Vocês sempre disseram que eu era um peso. Então estou tirando o peso que eu coloco também.
Mas você sempre pagou isso. E nunca foi o suficiente para ganhar um obrigado, né? Ele ficou mudo. E o melhor ainda estava por vir. Porque quando Arthur descobriu que o aluguel do flat estava atrasado e que o cartão de crédito não passava mais, ele surtou. Me mandou mensagem. Arthur, Helena, cê tá maluca? Tão querendo me despejar. Cadê o pagamento? Pede pra mamãe te ajudar. Ela te ama tanto, deve dar um jeito. Arthur, para com essa palhaçada. Sempre pagou, vai fingir que não é contigo? Não tô fingindo. Só tô cansada. E agora você vai ter que viver como eu vivi. Sem apoio, sem ajuda e sendo julgado por tudo que fizer. Arthur, você é uma ingrata. Uma egoísta. Não, Arthur. Eu sou o que sempre fui, a ovelha negra. A diferença é que agora, parei de carregar o rebanho. Desliguei o celular naquela noite. Não atendi mais ligações. Não respondi mensagens. Não dei sinal de vida. Peguei uma mala pequena, coloquei algumas roupas, meu notebook e fui embora. Não contei pra ninguém. Nenhum bilhete, nenhum aviso. Dirigi até uma casa de campo que comprei há 2 anos com parte do meu primeiro grande lucro. Uma casa simples, afastada, onde o silêncio não me julga. Onde o telefone não toca com cobranças disfarçadas de carinho. Na primeira manhã, acordei com o sol batendo na janela. Sem gritos, sem indiretas, sem sermões. Pela primeira vez, o ar parecia leve. Enquanto tomava café na varanda, meu celular apitou. 21 mensagens não lidas. 9 chamadas perdidas da minha mãe. 4 do meu pai. E uma do Arthur, cheia de palavrões e drama. Ignorei todas. Eles estavam sentindo, pela primeira vez, o peso da ausência de quem eles fingiam que não existia. 2 semanas depois, meu pai apareceu no portão da empresa onde sou sócia. Ele não sabia que eu estava lá, claro, ele achava que eu era uma funcionária comum. Eu o vi pela câmera da recepção. Suado, nervoso, segurando uma pasta de documentos. Estou procurando a responsável por essa empresa, a Helena Ramos. A recepcionista me chamou. Doutora Helena, tem um senhor dizendo que é seu pai na recepção. Deseja receber? Eu parei por um instante. Suspirei. E respondi com calma. Diz que ela não pode atender no momento. Que está ocupada demais resolvendo os próprios problemas. O segurança o acompanhou até a saída. Pela câmera, vi meu pai sair com os ombros caídos, como se carregasse o mundo nas costas. Era estranho ver aquele homem que sempre me chamou de inútil ali, procurando ajuda justamente de mim. No mesmo dia recebi um e-mail. Assunto: desculpa. Era da minha mãe. Filha, não sei se vai ler isso, mas estamos passando por dificuldades. A luz ainda está cortada, o Arthur teve que sair do apartamento e está dormindo no sofá. Seu pai está com dores nas costas e sem seguro, e eu estou tentando vender uns doces para ver se ajuda em casa. Não tô te pedindo nada, só queria dizer que talvez a gente tenha errado com você. Talvez não, a gente errou feio. Eu li aquilo com um nó na garganta. Por um momento, meus dedos tremeram sobre o teclado. Mas não respondi. Ainda não. Eles precisavam sentir mais. Precisavam entender o valor de quem sempre esteve ali. E só então, só quando estivessem no fundo, é que iam ver o que perderam. Se passaram 3 semanas desde que cortei tudo e sumi. Continuei tocando minha empresa, expandindo, investindo, vivendo. E, pela primeira vez na vida, sem peso nenhum nas costas. Até que chegou o dia de uma premiação empresarial local. Era um evento elegante, transmitido online, reunindo os empreendedores de maior impacto da cidade. Eu recebi o convite como destaque do setor de inovação e logística. Pela primeira vez, meu nome estava na lista principal. No fundo, eu hesitei em ir. Mas decidi que sim. Era hora de mostrar pro mundo, e para eles, quem eu era. Coloquei um vestido azul marinho elegante, cabelo solto, maquiagem leve. Nem eu me reconheci no espelho. Cheguei ao evento e fui direto para o backstage, onde me apresentaram como a homenageada da noite. Minutos depois, vi os nomes aparecerem na plateia. Convidados especiais, João e Marlene Ramos. Meus pais. Eles foram chamados por engano pela produção, que viu meu sobrenome na ficha e achou que deveriam estar ali. Eu quase ri da ironia. Sentei no palco enquanto chamavam os indicados. Quando chegou minha vez, as luzes se voltaram para mim.
Senhoras e senhores, com vocês, a fundadora da Logi Women, a mulher por trás do crescimento mais rápido no setor de transporte e logística digital da região, Helena Ramos. Aplausos. Luzes. Flash. E, bem no fundo da plateia, o rosto da minha mãe congelado. Ela arregalou os olhos. O meu pai franziu a testa como se não estivesse entendendo. E o melhor? Arthur também estava lá, acompanhando um amigo investidor. Ele derrubou o copo quando ouviu meu nome. Subi no palco com calma. Cada passo parecia ecoar uma década inteira de invisibilidade. Respirei fundo e comecei. Boa noite. Durante muito tempo, me disseram que eu não era suficiente. Que meu lugar era no canto, em silêncio. Disseram que eu não era tão talentosa quanto meu irmão. Que eu devia me espelhar nele. Então eu calei. E trabalhei. Trabalhei tanto, que virei o alicerce invisível de uma família que me desprezava. Pausas curtas. A plateia quieta. Eu paguei contas que não eram minhas. Eu sustentei sonhos que não foram meus. E ainda assim fui chamada de ingrata, de fria, de inútil. Hoje, eu subo nesse palco como a mulher que eles nunca enxergaram, mas que segurou tudo em silêncio. Vi minha mãe levar a mão à boca. Arthur olhava pro chão. Meu pai me encarava como se finalmente tivesse visto quem eu era. Às vezes, é preciso desaparecer para que percebam quem você era de verdade. E quando perceberem, já é tarde. Aplausos tomaram a sala. Mas não olhei para eles. Desci do palco com a cabeça erguida. Naquela noite, eles me viram pela primeira vez. Mas eu já não via mais eles como minha família. No dia seguinte ao evento, acordei com o celular apitando sem parar. Mensagens, ligações, e-mails, marcações nas redes sociais. Pessoas da cidade, empreendedores, jornalistas. Todos elogiando meu discurso. Alguns diziam que choraram. Outros que se viram nele. Mas entre as centenas de mensagens, 3 me fizeram parar. Mãe. Filha, eu vi tudo. Não sei o que dizer. Só me desculpa. Por tudo. Pai. Estou com vergonha. Você é tudo o que sempre quisemos que o Arthur fosse. Eu fui cego. Arthur. Podemos conversar? Eu preciso entender o que aconteceu. Eu juro que não fazia ideia. Juro que tentei não rir ao ler a do Arthur. Não fazia ideia? Ele usava meu cartão como se fosse dele. Comprava relógios caros, jantava em lugares chiques, viajava. E agora vinha com esse teatro? Respirei fundo. Eu não queria vingança com gritos ou humilhações. Eu já havia vencido. Eles estavam no chão. E agora, pela primeira vez, era eu quem decidia se estendia a mão, ou virava as costas. Marquei um encontro. Um almoço. Só com meus pais. Arthur não. Eles chegaram no restaurante antes de mim. Minha mãe estava inquieta, com os olhos inchados. Meu pai olhava pro lado, como se tentasse fugir da própria vergonha. Sentei em silêncio. Nenhum abraço. Minha mãe foi a primeira a falar. Helena, a gente errou muito com você. Eu nem sei por onde começar. Talvez por parar de me chamar de problema nas costas. Eu disse olhando nos olhos dela. Ela baixou a cabeça. Meu pai pigarreou. A gente realmente acreditava que você estava perdida na vida. Você nunca se gabou, nunca contou nada. Porque vocês nunca escutaram. Mesmo quando eu falava. Vocês já tinham decidido quem eu era. Minha mãe segurou minha mão. Filha, se eu pudesse voltar no tempo. Não pode. Mas pode começar a me respeitar daqui pra frente. E entender que eu não sou obrigada a carregar vocês mais. Você vai cortar a ajuda de vez? Meu pai perguntou, meio sem jeito. Já cortei. Agora vocês vão ter que caminhar sozinhos. Como eu fiz. Sozinha. Eles se calaram. Não tinham mais argumentos. Me levantei e disse. Eu não odeio vocês. Mas também não preciso mais de vocês. E talvez vocês também precisem descobrir quem são sem depender de mim. Dei um leve aceno com a cabeça e fui embora. Na porta do restaurante, o sol bateu no meu rosto. Pela primeira vez, eu senti que era dona da minha história. Sem pesos. Sem obrigações. Sem precisar provar nada para ninguém. Eu não era mais a ovelha negra. Eu era a loba que sobreviveu sozinha. E agora, ninguém mais me manda de volta pro curral. 2 dias depois daquele almoço com meus pais, recebi uma notificação no celular. Mensagem de Arthur. Helena, eu tô te esperando lá na cafeteria onde você sempre ia aos domingos.
A gente precisa conversar. Por um instante, pensei em ignorar. Mas alguma coisa dentro de mim queria ouvir. Não por ele. Por mim. Cheguei no café às 10 horas em ponto. O mesmo de sempre. Mesa no canto, cheiro de pão na chapa e café forte. Arthur já estava lá. Usava um moletom velho e olheiras fundas. Diferente do cara que vivia postando stories com filtro e legenda motivacional. Helena, ele disse, se levantando. Obrigado por vir. Sentei sem sorrir. Cruzei os braços. Esperei. Ele respirou fundo. Eu sei que errei. Mas eu juro, eu não sabia o quanto você fazia por todo mundo. Você não sabia, porque nunca quis saber. Respondi. Estava ocupado demais sendo adorado. Ele abaixou os olhos. Eu achava que você era fria. Que não ligava pra família, sabe? Mas agora eu vejo, era você que segurava tudo. E eu só vivia da imagem. Exatamente. E quando a imagem desmoronou, você não sabia o que fazer. Ele engoliu seco. Ficou alguns segundos em silêncio, depois falou mais baixo. Eu tô tentando mudar, Helena. Sério. Consegui um estágio com um amigo, vou pagar minhas próprias contas. Não tô aqui pra pedir dinheiro. Tô aqui pra pedir perdão. Ele parecia sincero. Pela primeira vez vi verdade nos olhos dele. Mas mesmo assim, não era suficiente. Perdão, Arthur, não é só uma palavra. É um processo. E nesse momento da minha vida, eu escolhi me priorizar. Então, não quer mais contato? Ele perguntou com a voz baixa. Quero distância. Até você descobrir quem é sem depender de mim, ou da mamãe te chamando de príncipe. Arthur assentiu devagar, como se soubesse que aquela era sua sentença. Só queria dizer que eu te admiro. E que sinto muito por tudo. Tá certo. E um dia, quem sabe, você vai entender de verdade o que é crescer no escuro. Me levantei. Antes de sair, disse: eu te perdoo, Arthur. Mas isso não significa que você volta pra minha vida. Perdão não é convite. É liberdade. E saí da cafeteria sem olhar pra trás. Daquele dia em diante, minha paz passou a valer mais do que qualquer laço de sangue. Os meses seguintes foram estranhamente calmos. Sem ligações, sem cobranças, sem mensagens com me ajuda só dessa vez. Era só eu, meu trabalho, meu silêncio, e uma liberdade que eu nunca tinha sentido antes. No começo, confesso, doía. Não porque eu sentia falta deles, mas porque finalmente estava lidando com o vazio que eu preenchia com obrigação. Eu me dei conta de algo cruel. Eu nunca soube o que era ser amada de verdade. Sempre fui útil. Nunca essencial. Por isso, nesses meses, comecei um novo processo. Me reconectar comigo mesma. Comprei um ateliê pequeno nos fundos da casa. Voltei a desenhar, algo que amava na adolescência e havia deixado de lado. Comecei a sair mais, conhecer novas pessoas, sem precisar esconder quem eu era. Agora, se alguém me perguntava o que eu fazia, eu dizia com orgulho. Sou empresária. Dona de 2 empresas e investidora. Sem abaixar os olhos. Sem encolher os ombros. Como fiz por anos. Também mudei meu número pessoal. Só meus amigos reais tinham acesso. Aos poucos, fui me cercando de gente que não queria nada de mim, além da minha presença. E isso foi libertador. Num fim de tarde, enquanto tomava chá na varanda da minha casa, vi uma borboleta pousar perto de mim. Me lembrei da frase que li uma vez. A borboleta não carrega mais o casulo depois que aprende a voar. Fechei os olhos. Respirei fundo. Foi quando recebi uma ligação do meu contador. Helena, só te avisar que seu patrimônio agora ultrapassou o primeiro 1,5 milhão. Quer que eu mova uma parte pro Fundo Internacional? Sorri. Não pela cifra, mas pela simbologia. A ovelha negra da família agora era milionária. Mas mais importante que isso, ela era feliz. E livre. A paz estava boa demais. E sempre que isso acontece, a vida dá um jeito de testar a nossa força. Uma amiga minha me chamou para um café e foi direta. Helena, tá sabendo que sua mãe deu uma entrevista para aquele canal de fofoca da cidade? Franzi a testa. Canal de fofoca? Como assim? Ela contou que você ficou rica vendendo coisas duvidosas na internet. Que abandonou a família depois que fez fortuna, e que seu irmão ficou doente emocionalmente por causa do seu desprezo. Ri. Mas foi aquele riso seco, amargo. Ela disse mais, minha amiga continuou, mexendo no celular.
Que você sempre foi uma menina estranha, fechada, com comportamento difícil desde criança. E que se afastou por orgulho, não por falta de amor. Ela me mostrou o vídeo. Tinha mais de 30.000 visualizações. Minha mãe, com aquela cara de coitada, segurando um lenço, dizendo que não sabe onde errou. E meu pai do lado, balançando a cabeça, dizendo que é triste ver uma filha abandonar quem deu tudo por ela. Deu tudo? Eles deram desprezo, humilhação e peso. Quem deu tudo ali fui eu. Arthur também apareceu no vídeo. Chorando. Isso mesmo, chorando. Eu só queria minha irmã de volta, ela era minha melhor amiga. Mas o dinheiro mudou ela. Hoje ela trata a gente como lixo. Bati o punho na mesa. Lixo é o que eu fui pra eles durante anos. E agora querem inventar esse teatro pra chamar atenção? Minha amiga me segurou. Eles querem te desestabilizar. Ou pior, querem que você sinta culpa. Ela estava certa. Logo depois da publicação, começaram as mensagens de conhecidos. Helena, que chato tudo isso. Sua mãe parece tão abalada. Vi o vídeo. Tem certeza que não vale uma conversa. Família é tudo. Mas ninguém nunca perguntou como eu sobrevivi todos aqueles anos sendo invisível. Ninguém viu quando eu sustentava todos calada, com o coração em pedaços. Agora que cortei o fluxo, eles me transformaram na vilã da própria história. E não pense que foi só a entrevista. Minha mãe ligou para alguns dos meus clientes, usando meu nome, para pedir uma ajuda financeira para a família da Helena que está passando dificuldade. Minha marca foi usada por eles como moeda de troca. Tentei contato com um deles. Dona Marlene? A senhora está se passando por mim? Eu só pedi uma contribuição, Helena. A gente tá com problema e você tá aí com casa, empresa, dinheiro. E você tá aí com cara de pau. Olha, eu tentei fazer isso discretamente, mas se você quiser que a gente fale tudo de vez, a gente pode ir na televisão mesmo. Ela me ameaçou. Naquele momento eu entendi. Eles não queriam reconciliação. Queriam controle. Queriam me manipular usando a arma mais baixa possível, a culpa pública. Mas o jogo virou. E agora, é a minha reputação que está em risco. Só que desta vez eu não vou me calar. Quando comecei a ver aquela enxurrada de mentiras se espalhando, soube que não podia me calar. Não era só pela minha honra, mas por tudo que conquistei com suor e dignidade. Chamei meu melhor amigo Lucas, que é especialista em comunicação, para me ajudar a montar uma resposta pública. Helena, a gente não vai revidar com ofensas, ele disse firme. A estratégia é contar a verdade. Mostrar o que eles nunca quiseram que ninguém soubesse. Gravamos um vídeo no meu escritório. Luz natural, sorriso contido, voz firme. Comecei. Olá a todos. Nos últimos dias, algumas histórias foram contadas sobre mim que não correspondem à verdade. Por anos, fui chamada de ingrata, estranha, ovelha negra da minha família. Mas o que ninguém sabe é que, por trás desse silêncio, fui quem sustentou a casa que hoje tenta me difamar. Falei sobre o trabalho duro, as noites sem dormir, o sacrifício de ajudar a família que nunca valorizou. Mostrei documentos, fotos, registros bancários que comprovavam as transferências e o suporte financeiro que dei por anos. Terminei com um pedido. Sejamos honestos com nós mesmos. Família não é só sangue, é respeito e amor de verdade. Eu escolhi cuidar de mim porque aprendi que mereço ser reconhecida por quem sou, e não pelo que eu faço pelos outros. Postei o vídeo e em poucas horas ele viralizou. A resposta foi esmagadora. Pessoas que antes duvidavam passaram a me apoiar. Clientes reafirmaram a confiança na minha marca. Amigos compartilharam mensagens de carinho. E o mais importante, pela primeira vez, a verdade não era só minha. Era de todos que sempre foram invisíveis. Do outro lado, a família sumiu das redes sociais sem argumentos. Eu sorri sozinha, porque sabia que não precisava mais provar nada para ninguém. Minha história, minha luta e minha vitória estavam lá, claras para quem quisesse ver. Dias depois do meu vídeo viralizar, o silêncio da minha família começou a ficar tenso. Até que um envelope grosso chegou no meu escritório. Sem remetente. Abri com calma e encontrei uma carta formal, com papel timbrado de um escritório de advocacia. Eles alegavam que eu havia usado o nome da família para ganho pessoal, com informações falsas que afetavam a honra e a imagem deles. Pediam retratação pública e indenização por danos morais. Sorri. Fiz questão de responder com minha equipe jurídica. Vocês querem que eu me retrate da verdade?
Perguntei baixinho, quase rindo. Que dano moral causa quem foi invisível por anos e finalmente se revela? Meu advogado confirmou. Helena, a carta é uma tentativa de intimidação. Não há base legal para as acusações. Estamos prontos para qualquer batalha judicial. Eles tentaram jogar pesado. Eu, mais forte do que nunca. No dia seguinte, mandei um comunicado para minha empresa e redes sociais reafirmando: não vou aceitar calada nenhuma tentativa de silenciamento. A verdade não tem preço. Continuarei minha vida com orgulho, trabalho e dignidade. E assim, enquanto eles tentavam me afundar, eu surfava na onda da minha liberdade. Quando a carta do advogado virou pública, vários jornalistas procuraram minha equipe para comentários. Decidimos fazer uma coletiva de imprensa. Entrei na sala com postura firme, sem medo, sabendo que aquele era o momento decisivo. Aos microfones comecei. Quero deixar claro que todas as acusações contra mim são infundadas. Não é vingança. É justiça. Durante anos, silenciei para proteger minha família. Mas quando fui atacada com mentiras e difamação, decidi falar a verdade. Tenho provas, registros e a coragem que eles nunca tiveram. Os repórteres me olharam atentos. Alguns jornalistas fizeram perguntas duras que respondi com calma e firmeza. No final, deixei uma mensagem para quem me acompanhava. Não deixem que ninguém dite quem vocês são. Não permitam que falsas histórias destruam suas conquistas. Sejam fiéis à verdade. Ela sempre prevalece. A repercussão foi imediata. Minha história virou símbolo de resistência para muitos que também enfrentam famílias tóxicas e desleais. Enquanto isso, a família evitava entrevistas, comentários, qualquer exposição. Eu estava vitoriosa. Não só financeiramente, mas principalmente na batalha pelo respeito e pela minha própria voz. Depois de toda a tempestade, o silêncio veio, mas um silêncio diferente. Um silêncio que trazia paz. Comecei a investir meu tempo e energia em pessoas que realmente importavam. Amigos que estavam lá desde sempre. Colegas que respeitavam meu trabalho e minha história. Pessoas que viam quem eu sou, não só o que eu faço. Abri meu coração para novas amizades e aos poucos para algo mais. Não por necessidade, mas por vontade verdadeira. Aprendi que família não é só quem compartilha o mesmo sangue, mas quem escolhe estar do seu lado, nos momentos bons e ruins. Minhas empresas cresceram, mas eu cresci mais ainda. Mais forte, mais sábia, mais inteira. E assim, entre risos, encontros e conquistas, construí uma nova história, dessa vez, feita por mim e para mim. Eu finalmente era livre para voar. A notícia chegou como um soco no estômago. Minha tia Lúcia, aquela que sempre tentou ser um pouco de equilíbrio naquela família caótica, havia falecido. Foi estranho. Por mais que eu tivesse me afastado, senti uma pontada no peito. Não porque sentia falta dos outros, mas porque ela sempre me viu além dos rótulos. No dia seguinte, recebi uma ligação do meu pai. Helena, a gente precisa conversar. A conta do enterro tá alta demais e bem, precisamos da sua ajuda. Engoli o choque. Suspirei fundo. Pai, vocês nunca quiseram a minha ajuda antes. Por que agora? Ele hesitou. Por que é ela? Lúcia, você sabe que ela sempre gostou de você, mesmo quando os outros não. Olhei para o teto. Eu vou pensar, pai. Mas não prometo nada. Os dias seguintes foram cheios de mensagens e ligações. Minha mãe chorava ao telefone. Arthur implorava. Helena, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Minha resposta sempre foi a mesma, calma e firmeza. Vou resolver do meu jeito. Mas não esperem que isso apague tudo do passado. Eles precisavam aprender que não se pode usar o amor como moeda de troca. Nem quando a morte bate à porta. A dor da perda ainda pairava no ar, mas eu precisava ser clara comigo mesma, e com eles. Marquei uma reunião na minha casa. Meu pai, minha mãe e Arthur apareceram, visivelmente abalados, mas ainda carregando aquele ar de expectativa. Eu entendo o que aconteceu com a tia Lúcia, comecei, olhando nos olhos deles. E sei que, apesar de tudo, ela gostava de mim. Eles assentiram, envergonhados. Por isso eu vou ajudar com o enterro. Mas não do jeito que vocês estão pensando. Expliquei que pagaria uma cerimônia digna, simples, sem extravagâncias, do jeito que Lúcia sempre foi, humilde e cheia de amor. Sem festas caras, sem luxos desnecessários. E fiz questão de deixar claro. Essa ajuda não apaga os anos que fiquei invisível para vocês. Não é um recomeço automático.
Se querem reconstruir algo, precisam mostrar que aprenderam com o passado. Foi um momento tenso, mas também sincero. Eles entenderam que o pedido não era apenas financeiro, mas um teste para a família inteira. E assim, entre lágrimas e palavras cuidadosas, começamos a escrever um novo capítulo. Com limites, com respeito e, finalmente, com um pouco de esperança. O dia do enterro chegou com um céu cinzento, pesado, como se até o tempo sentisse o clima tenso entre nós. Cheguei cedo ao cemitério. A família estava lá, minha mãe com o rosto inchado, meu pai com o olhar cansado e Arthur tentando parecer firme, mas claramente abatido. Enquanto a cerimônia seguia, eu fiquei à parte, observando cada detalhe. Foi difícil não lembrar dos anos que me ignorei ali mesmo, entre as mesmas pessoas que agora choravam. Durante o discurso do padre, minha mãe não parava de olhar para mim, uma mistura de culpa e saudade nos olhos. Depois da missa, quando todos se dispersaram, minha mãe se aproximou, hesitante. Helena, eu sei que fomos injustos. Talvez nunca saibamos consertar tudo. Mas a sua ajuda hoje foi uma luz no meio dessa escuridão. Eu respirei fundo. Mãe, não espero que esqueçamos o passado. Espero que a gente aprenda a viver o presente com mais verdade. Arthur ficou ali perto, em silêncio. Ele me olhou e disse baixinho: Obrigado por estar aqui. Por tudo. Eu assenti sem palavras. Naquele momento, entendi que, apesar das feridas abertas, algo começou a mudar. Ainda era frágil, mas era real. E talvez fosse o começo de um novo tipo de família, uma construída no respeito e não na obrigação. Depois do funeral, algo mudou, sim. Mas eu sabia que algumas feridas não cicatrizam rápido. E que algumas relações só fazem mal se você insiste em mantê-las abertas. Por mais que minha mãe e Arthur tenham mostrado sinais de arrependimento, eu entendi que a minha prioridade precisava ser outra: minha saúde mental. Conversei com meu terapeuta e tomei uma decisão firme. Eu vou me afastar, disse a ele, olhando firme no espelho da minha casa. Não por raiva nem rancor, mas porque preciso cuidar de mim. Expliquei que, para viver plenamente, eu precisava de limites claros. Que voltar a conviver como antes significaria abrir portas para velhos padrões e dores antigas. Assim, defini minhas regras. Não atender ligações que não respeitarem meu espaço. Responder mensagens apenas quando me sentir preparada. Priorizar minha rotina, meus projetos e minha paz. Foi difícil dizer não para quem sempre fez parte da minha vida. Mas foi libertador também. Hoje, mantenho a família à distância segura. Porque aprendi que amor próprio é também saber dizer adeus para o que não nos faz bem. E assim, com esse equilíbrio, sigo forte. Pronta para voar ainda mais alto, sem correntes. Com minha mente mais clara e meu coração em paz, comecei a perceber que podia transformar minha dor em algo positivo. Um dia, enquanto caminhava pelo bairro, vi uma escola comunitária que estava prestes a fechar por falta de recursos. Pensei comigo. Foi ali que muitas crianças da minha infância aprenderam a sonhar. Decidi que precisava fazer algo. Comecei a me envolver voluntariamente, usando minha experiência como empresária para ajudar a escola a organizar eventos, conseguir patrocínios e modernizar a gestão. Cada sorriso das crianças era como uma pequena vitória contra tudo que vivi. Logo, organizei uma campanha online para arrecadar fundos e apoio local. A repercussão foi incrível. Senti que, pela primeira vez, estava construindo algo que não era só meu, era para toda a comunidade. E isso me trouxe uma sensação de propósito e realização que dinheiro nenhum compra. Hoje, entre reuniões, projetos sociais e novos desafios, sinto que finalmente estou onde devo estar. Com a alma leve, o peito aberto e os olhos no futuro. Porque, no fim das contas, a maior vitória não foi a riqueza ou o sucesso. Foi me reencontrar e escolher um caminho que faz sentido. Entrar no mundo do trabalho social não foi só flores. Houve dias de cansaço extremo, reuniões que pareciam não ter fim e a constante luta para conseguir recursos. Algumas pessoas duvidaram da minha sinceridade, dizendo que eu só queria melhorar a imagem. Outras criticavam minhas decisões, dizendo que era ingênua ou idealista demais. Mas cada sorriso das crianças, cada progresso da escola, fazia tudo valer a pena. Aprendi que ajudar vai muito além do dinheiro. É tempo, dedicação e, acima de tudo, coração. Nos momentos mais difíceis, eu pensava nas cicatrizes do passado e me lembrava do motivo pelo qual comecei. Não estou fazendo isso só por mim, eu dizia, mas por todos que precisam de uma chance.
E assim, com erros e acertos, eu fui encontrando um novo sentido para minha vida. Mais leve, mais plena. Uma Helena diferente, mas verdadeira. Após meses de trabalho árduo, finalmente chegamos ao evento que organizamos para celebrar a escola e os sonhos que ajudamos a construir. Era uma festa simples, mas cheia de emoção e gratidão. Crianças sorrindo, pais agradecidos, professores emocionados. A sensação de pertencimento era maior do que qualquer troféu ou dinheiro no banco. Fui chamada ao palco para falar algumas palavras. Respirei fundo, olhei para o público e comecei. Hoje não celebro só o sucesso da escola, mas a força de uma comunidade que se une para mudar vidas. Sei que muitos aqui também enfrentaram dificuldades, mas juntos somos mais fortes. Eu mesma vim de um lugar difícil, onde fui invisível por muito tempo. Hoje, escolhi usar minha voz e minha força para fazer a diferença. E quero que cada um de vocês saiba que é possível recomeçar, transformar e vencer. Aplausos ecoaram pelo salão. Pela primeira vez, senti que estava exatamente onde devia estar. Naquele momento, não era mais a Helena que carregava o peso da família disfuncional. Era a Helena que encontrava sentido na ajuda, na conexão, no amor verdadeiro. Olhei para trás e vi o quanto caminhei. Das noites em claro, do silêncio pesado, das lágrimas escondidas, até esse momento de luz. Aprendi que família não é só quem divide sangue, mas quem respeita, apoia e caminha junto, mesmo que de longe. Aprendi que às vezes a maior coragem é saber dizer não, se proteger e priorizar a própria saúde mental. Hoje sou dona da minha história. Não mais vítima, nem sombra de ninguém. Sou uma mulher que caiu, levantou, lutou e venceu. Minha vida não é perfeita, mas é minha. E é cheia de possibilidades. Se você que está me ouvindo sente que está preso, invisível ou perdido, saiba. A força para mudar está dentro de você. Não tenha medo de cortar o que te faz mal, de recomeçar ou de voar sozinho. Porque no fim, a maior vitória é ser fiel a si mesmo. E só assim, a gente encontra a paz verdadeira.